Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos hoje para a nossa aula de morfologia, aula número 12, que são as classes de palavras. Então, são 10 as classes de palavras na nossa língua portuguesa, que é o substantivo, o adjetivo, o pronome, o verbo, o artigo, o numeral, o advérbio, a conjunção, a preposição e a interjeição. Então, o substantivo é nome, o adjetivo é a qualidade, o pronome é a palavra que substitui ou acompanha o nome, o verbo é que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza, o artigo que indica masculino ou feminino, o numeral que indica quantidade, o advérbio que indica circunstância, a conjunção que liga orações e a preposição que antecede as palavras, e a interjeição, que indica o sedimento, algo assim espontâneo, como dor, susto, enfim. As 6 primeiras, elas são variáveis, ou seja, elas flexionam em outras 4 que são invariáveis. Por exemplo, por que são variáveis? Porque algumas variam, por exemplo, de gênero masculino, feminino. No caso do numeral, que indica que ele varia quantidade, são os cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Os verbos, que indicam tempo e modo de pessoa, certo? Os outros não possuem variações. Então, as 6 primeiras são variáveis, porque flexionam-se, e as outras 4 são invariáveis. Os substantivos possuem a seguinte classificação: comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto, e tem o coletivo. Um substantivo é uma palavra que se refere a uma pessoa, coisa ou ideia. Um substantivo próprio é o nome de uma entidade específica. Por exemplo, uma pessoa, uma organização ou um lugar. Substantivos próprios sempre têm a primeira letra maiúscula. Por exemplo, Pedro, Brasil, Terra. Terra, quando é planeta, por exemplo, em que vivemos, né? O Sol, quando é o astro, a Lua, quando é satélite. E aí vem a palavra Deus, física, etc. Por quê? Porque o nome próprio se refere a um ser ou coisa em especial. Não é como, por exemplo, carro, que pode ser feito em série, casa, que pode fazer várias iguaizinhas. Então, é específico. Por isso que diz assim, terra. Se você fala, por exemplo, assim, eu comprei 10 alqueires de terra, terra é minúsculo. Mas você diz a Terra é o planeta onde vivemos, aí terra é maiúsculo. Tá certo? O substantivo comum, ele é o nome que serve para todos os seres da mesma espécie, ou coisas. Por exemplo, homem, mulher, menino, casa, escola, igreja, muro, cão, pedra, caneta, rio, etc. Então, todos são comuns assim, né, nesse sentido. O concreto é o nome que existe por si. Ele é concreto real. Ou apresenta-se em nossa imaginação, que seria o concreto fictício. Vamos lá, exemplos de concretos reais. Por exemplo, se nós falamos a palavra homem, casa, pedra, José, Brasil, são concretos reais. Agora, os fictícios: saci, bruxa, lobisomem, fada, curupira, sabe? Tudo aquilo que só existe em nossa imaginação. O substantivo abstrato é o nome do ser que só tem existência dependente de outro ser, ou seja, nome de uma qualidade, de um estado, de um sentimento ou de uma ação. Por exemplo, a beleza, a crueldade, a brancura, a saúde, crença, ciúme, vivacidade, né? Então nós percebemos que no substantivo abstrato não tem como você imaginar forma, cor, por exemplo, né? Formato, enfim. No substantivo simples,
O substantivo simples é o nome formado de um só elemento: espada, pedra, joia, peixe, guarda, moleque, pé, etc. No composto, é o nome formado de dois ou mais elementos: peixe-espada, pedra-pome, guarda-joias, pé de moleque, passatempo, e etc. O substantivo derivado é o nome que deriva de outra palavra da língua portuguesa. Exemplo: florista, que vem de flor, ancoradouro, cafezal, pedreira, livreiro, maquinaria. Então veja que ela deriva de uma palavra primitiva. O substantivo coletivo é o nome que expressa estando no lugar, estando no singular, um grupo de seres da mesma espécie. Por exemplo, exército é um grupo de soldados, rebanho, grupo de ovelhas, fornada de pães, piquete de soldados, cardume de peixes, etc. Gênero dos substantivos. Gênero é a propriedade que tem o nome de representar o sexo real ou convencional dos seres. Então, dois são os exemplos, né? Os gêneros em português, masculino e feminino. No caso dos nomes dos seres vivos, o gênero corresponde, em geral, ao sexo do indivíduo. No caso dos nomes de seres inanimados, porém, o gênero é tão só gramatical, sem qualquer ligação com a ideia de sexo. O índice mais nítido do gênero do substantivo é o artigo, que a ele antepomos o ou s para os masculinos, a ou as para os femininos. Embora haja outras terminações, em geral, os substantivos terminados em o são masculinos, os terminados em a são femininos. Então, pessoal, a determinação do gênero pela terminação, né? Gênero masculino. São nomes terminados em o átono. Exemplos: o médico, o livro, o banco. 2, no caso, né, pela enumeração aí. Substantivos concretos terminados em ão. Exemplo: irmão, né? O algodão, o balcão. Gênero feminino. Nomes terminados em a átono. Exemplos: a cadeira, a caneta, a passagem. E substantivos terminados em ão. Exemplo: a instrução, a razão, a vocação. Formação do feminino dos substantivos biformes. Substantivos terminados em o átono formam o feminino ao substituir a desinência a. Exemplo: gato, gata, lobo, loba, menino, menina. Os substantivos terminados em consoantes formam o feminino com o acréscimo do a. Exemplo: freguês, freguesa, Deus, deusa, contador, contadora, etc. Então, os substantivos terminados em ão podem formar o feminino de três formas, mudando o final, ão para oa, por exemplo. Ermitão, ermitoa, leitão, leitoa, patrão, patroa, e etc. Mudando o final ão para o ã, vamos ter alguns exemplos: anão, anã, campeão, campeã, cidadão, cidadã, etc. Mudando o final ão para ona, temos alguns exemplos: espertalhão, espertalhona, folião, foliona, pobretão, pobretona. Os substantivos terminados em or formam normalmente o feminino com acréscimo da desinência a, eira ou tris. Exemplo: leitor, leitora, arrumador, arrumadeira, imperador, imperatriz. Substantivos que se referem a títulos de nobreza formam o feminino com as terminações esa, essa, isa. Exemplo: barão, baronesa, abade, abadesa, sacerdote, sacerdotisa.
Substantivos terminados em "e" são uniformes, mas há exceções em que é acrescentado "ou" "a" ao fim da palavra. Exemplos: elefante, elefanta, governante, governanta, gigante, giganta. Outros casos: avô, avó, cônego, canoniza, cônsul, consuleza, czar, czarina, frade, freira, herói, heroína, maestro, maestrina, poeta, poetisa, profeta, profetiza, rapaz, rapariga ou moça, rei, rainha, réu, ré. Substantivos uniformes podem ser denominados epicenos, sobrecomuns, comuns de dois ou de gênero vacilante. Substantivos epicenos são aqueles que têm somente um gênero gramatical para designar os dois sexos dos animais. Para designar o sexo, junta-se o substantivo às palavras macho ou fêmea. Então, vamos lá. Dou alguns exemplos. O crocodilo, macho. O crocodilo, fêmea. A onça, macho. A onça, fêmea. O sabiá, macho. O sabiá, fêmea. A cobra, macho. A cobra, fêmea. O grilo, macho. O grilo, fêmea. Nos substantivos comuns. Substantivos comuns são aqueles que têm somente um gênero gramatical para designar as pessoas de ambos os sexos. Exemplo: a criança pode ser menino, pode ser menina. A pessoa pode ser masculino ou no feminino. A testemunha é o mesmo caso. Então, substantivos comuns de dois gêneros. Muitos chamam de comum de dois. Alguns substantivos apresentam uma só forma para dois gêneros, mas é possível atingir o masculino e o feminino pelo emprego do artigo que os acompanha. Então, exemplo: o artista, a artista. O dentista, a dentista. O jornalista, a jornalista. O florista, a florista. Então, pelo artigo, né, que os acompanha. Flautista, né, por exemplo. O flautista, a flautista, também. Gêneros e significados. Pode ocorrer mudança de significado de gênero por conta do artigo empregado. Bom, substantivos heterônimos ou desconexos. Que são esses? São os que, em lugar de indicarem o gênero pela flexão ou pelo artigo, apresentam radicais diferentes para designar o sexo. Então, vejam só. Bode, por exemplo, cabra, não é o mesmo radical. Burro, besta. Carneiro, ovelha. Cão, cadela. Cavalheiro, dama. Compadre, comadre. Confrade, confreira. Frade, freira. Frei, soror. Genro, nora. Padre, madre. Padrasto, madrasta. Pai, mãe. Rei, rainha. Veado, serva. Zangão, abelha. Então, perceberam que aí, por isso que são chamados de heterônimos ou desconexos. Eles não possuem a mesma raiz. E há substantivos? Há substantivo que varia conforme a flexão masculina ou feminina. Vejamos então. O águia quer dizer o espertalhão. A águia quer dizer a ave de rapina. O bolso quer dizer a algibeira. A bolsa, a carteira. O cabeça quer dizer o chefe. A cabeça, parte do corpo. O capital é o dinheiro. A capital é a cidade principal. O casco é a unha dos mamíferos. A casca é o invólucro, aquilo que envolve, né? O cisma é a separação. A cisma é a desconfiança.
O copo, quer dizer, o vaso, o recipiente. A copa, quer dizer, a ramagem. O corneta é o corneteiro. E a corneta é um instrumento musical. O crisma é o óleo santo. A crisma é a cerimônia religiosa, o sacramento. O cura é o pároco. A cura é o restabelecimento da doença. Da saúde, quer dizer. O grama é a unidade de massa. A grama é a relva. O moral é a coragem e a moral é a ética. Então, vejamos que tem alguns até que há confusão no nosso dia a dia, como, por exemplo, a palavra grama, né? A pessoa chega no açougue e pede, quer 200 gramas de tal, de carne, por exemplo, né? Logicamente, então, usa muito, né, essa palavra, só que, às vezes, há um pouco de confusão. Então, vamos lá, então. Alguns femininos, alguns exemplos que eu trago aqui para vocês, porque existe imensos, né? Imensa quantidade. Então, cantor, por exemplo, terminados em ora. Cantor, cantora. Doutor, doutora. Pastor, pastora. Progenitor, progenitora. Professor, professora. Senhor, senhora. Vereador, vereadora. Então, aí os terminados em A. Feminino terminado em A. Alfaiate, por exemplo, é alfaiata. Contramestre, contramestra. Deus, deusa. Elefante, elefanta. General, generala. Hóspede, hóspeda. Marechal é marechala e monge é monja. Alguns femininos, exemplo de femininos, terminados em an. Exemplo, campeão, campeã. Cirurgião, cirurgiã. Cidadão, cidadã. Espião, espiã. Sacristão, sacristã. Concidadão, concidadã. Então, feminino terminado em an. Agora, o feminino terminado em oa. Tem alguns exemplos aqui. Anfitrião, anfitrioa. Hortelão, horteloa. Leão, leoa. Tabelião, tabelioa. Pavão, pavoa. Patrão, patroa. Leitão, leitoa. Olha, temos alguns exemplos aqui também dos femininos terminados em ona. Alguns poucos. Por exemplo, assim, castelão, castelona. Pessoas que vivem em castelo, né? Figurão, figurona. Folião, foliona. Femininos terminados em esa. Alguns exemplos. Camponês, camponesa. Cônsul, consuleza. E duque, duquesa. E tantos outros, né? E femininos terminados em isa. Cônego, canoniza. Diácono, diaconiza. Papa, papisa. Poeta, poetiza. Profeta, profetiza. Sacerdote, sacerdotisa. Né? Por exemplo. E vamos agora a alguns femininos terminados em tris. Ator, atriz. Embaixador, embaixatriz. Imperador, imperatriz. Né? E tem vários outros exemplos. Vejamos agora palavras femininas terminadas em ina. De alcaide, alcaidina. De czar, czarina. De felá, felaína. Quer dizer, então, são camponeses do Oriente Médio, do Egito, né? Que é chamado de felá. Langrave, langravina, que o significado é título de conde alemão, que se usava antes. Então, nós temos também outras terminações aqui. Por exemplo, avô, avó, grou, grua, guri, guria, lebrão, lebre, perdigão, perdiz, sultão, sultana. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com números dos substantivos e graus também. Por hoje é só, pessoal.
Muito obrigado e até! Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.